Pessoal, bom dia. Me chamo Ariel Corrêa. Sou técnico em zootecnia aqui pelo UFPE, na Universidade de Santo Antão, onde estou cursando o curso de bacharelado em agronomia, ou seja, estou no sexto período. Eu também participo como bolsista do projeto de extensão, cujo tema apresenta o tema Quintais Produtivos, Soberania Alimentar, Valorização e Geração de Renda, onde, além da minha pessoa que participa como bolsista, tem também o nosso integrante, Arthur Aquino, que estuda agropecuária, e o nosso orientador, que é o professor Dr. Wellington Costa da Silva. Bom, dando continuidade aqui em relação à contextualização, o projeto ele trabalhou em cima de alguns tópicos, nos quais trabalhou em relação à questão do crescimento da agricultura familiar, a importância da agricultura familiar e a crise nos sistemas limitados, onde o projeto ele vai surgir diante dessas limitações, onde esse modelo tradicional de agricultura ele vai aprofundar algumas desigualdades em relação à segurança alimentar e o uso abusivo de pesticidas, ou agrotóxicos. E assim ele buscou fortalecer essas práticas agroecológicas e alternativas que são justas para essas mulheres, essas participantes que trabalhou com a gente. Bom, em relação ao objetivo geral do trabalho, foi fortalecer o projeto, Quintais Produtivos, que foram conduzidos por essas mulheres rurais, e a ampliação da autonomia e diversificação da produção. Ou seja, trabalhamos com duas comunidades, ou seja, Açude Grande e Cacimbas. E onde essa iniciativa buscou apoiar essas agricultoras nessa questão da construção dos sistemas produtivos mais organizados e eficientes e adaptados a cada realidade de cada unidade produtiva. Bom, e como essas ações foram construídas? Realizamos esses diagnósticos rurais participativos nessas duas comunidades, onde esses DLPs proporcionaram algumas ferramentas, como entrevista, diagrama de Venn e análise em fofo, onde permitiram entender essas percepções, essas forças, essas fraquezas, oportunidades e ameaças da visão de cada participante. E a gente também realizamos visitas técnicas periódicas e oficinas de formação, onde essas atividades foram planejadas junto com essas agricultoras, que foram respeitados principalmente esses saberes tradicionais e construímos vários momentos e várias experiências que mais para frente vou mostrar. Bom, em relação aos diagnósticos participativos que foram feitos, aplicamos 5 em Açude Grande e 2 em Cacimbas. E também permitiu identificar alguns fatores limitantes em relação à água, estiagem e pragas. O diagnóstico revelou a realidade produtiva, onde essa questão dos limites estruturais e o potencial organizativo dessas comunidades, principalmente a Açude Grande, que ela participou firmemente com a gente, e a gente avançou bastante. Em contrapartida, a Cacimbas teve uma baixa adesão e infelizmente a gente não conseguiu dar continuidade no projeto. Bom, em relação às visitas técnicas, nos possibilitou trabalhar com ajustes de manejo hídrico, como nessa imagem, por exemplo, como trabalhar com algumas ferramentas para proporcionar essa maximização dessa produção. Também proporcionou a questão de algumas dicas com podas e afins, e a retirada de plantas que foram afetadas por algum patógeno. E também esses participantes trabalham com animais, e quando chega a seca, o período de seca, elas têm algumas dificuldades para ofertar essa alimentação. E surgiu essa oportunidade de proporcionar um mini curso que vai ocorrer agora, dia 16, de manejo de silagem e também controle de pragas. E nessas visitas
foi possível observar de perto essa rotina produtiva e também sugerir soluções práticas para melhorar o desempenho dessas hortas, pomares e essas criações desses animais. Bom, em relação à formação técnica ofertada, disponibilizamos 3 mini cursos, onde o primeiro foi manejo comunitário de produção de sementes crioulas, né, onde foram 3 dias de construção do conhecimento, muito bom esse momento que ocorreu. Aqui são algumas imagens, trabalhando com essas sementes. A disponibilidade dessas pessoas foi muito importante. Também o primeiro contato com a mecanização, principalmente o tratorito, impactou bastante nessa experiência. Também na agricultura sustentável foi outro curso, outro momento aqui, onde foi disponibilizado essas aves, poedeiras, para essas participantes. Também trabalhamos com folder, né, onde abordou na alimentação dessas aves, questão do aviário, do bem-estar, também, questão das galinhas, agroecológica, essa criação agroecológica visando um aproveitamento dessas rações e afins. E também trabalhamos com a horta orgânica familiar, lá na comunidade de Açude Grande, onde ofertamos também esse curso com um folder, né, com algumas dicas, como trabalhar, né, a questão do que é uma horta orgânica, de como começar essa horta orgânica, os cuidados e manejos que devem ter, e o controle natural de pragas e a questão também de trabalhar com adubos, né, como uma compostagem, algo mais natural. E aqui são as imagens, né, do momento que ocorreu lá, foi muito bom. E é isso. E essas formações ampliaram o domínio técnico das participantes e incentivaram o uso desses recursos e promoveram essa maior autonomia produtiva, onde, além de favorecer essa diversificação desses quintais, permitiu também novas visões, né, de atuação. Bom, em relação às feiras agroecológicas, trabalhamos com 8 edições nesse ano, aqui no nosso campus, onde essa feira permitiu ser um espelho, né, para essas participantes, de como elas podem aplicar, ter esse contato com essas meninas que já trabalham aqui há um momento, e também tem uma comercialização direta através desses circuitos curtos de comercialização, ou seja, além de ter o contato, o produtor com o consumidor, o contato direto, o consumidor vai ter o contato com essa pessoa, com o produtor, e consequentemente vai ter o entendimento de como esse produto foi produzido, como se utilizou veneno ou não, e assim, sempre tendo um viés, né, de como esse produto foi produzido. E essa questão das trocas de saberes e a visibilidade dessa feira, que é um momento, né, um espaço muito importante para esse tema que é abordado. E a feira consolidou, né, um espaço de socialização, né, e renda, principalmente, que aproximou os estudantes, os professores e agricultores, e valorizando a produção agroecológica local. Bom, em relação à produção acadêmica e visibilidade, trabalhamos, né, foram criados 2 estudos, onde participamos em 2 estudos distintos. Né? O primeiro foi em Barreiros, um 8º seminário de agroecologia do IFPE, onde submetemos esse estudo remetente à feira agroecológica e comunidade acadêmica, um estudo de percepções no IFPE Campus Vitória de Santo Antão, onde tivemos uma pesquisa e entendemos que o maior público foram os estudantes, onde
percebemos as visões dele, né, em relação a preço, a consumo e afins. E o outro estudo foi submetido num Cointer, que ocorreu em Alagoas, agora em outubro, né, que tem como tema o diagnóstico rural participativo, potencialidades e desafios da agricultura familiar na comunidade Açude Grande de Vitória de Santo Antão. Bom, em relação aos impactos do projeto, né, o projeto Quintais Produtivos, ele disponibilizou essa visão, né, de organizar esses quintais e também ter a melhoria na questão da segurança alimentar, isso é muito importante, e no fortalecimento da autonomia dessas agricultoras. E esse projeto ele favoreceu para ter mudanças concretas, né, nesse cotidiano dessas famílias, e também ampliar a capacidade produtiva e na autoestima dessas mulheres que foram participarem com a gente nesse projeto. Bom, em relação à conclusão, né, o projeto Quintais Produtivos ele mostrou que quando é realizada uma extensão rural bem feita, né, ela se torna uma ferramenta transformadora, que essas ações que foram integradas, tipo visitas técnicas, essas capacitações, esses contatos, essa roda de diálogo que foram permitidas, dar voz a essas participantes, principalmente o social, né? E também esses ambientes e produtivos que sejam ambientes produtivos e duradouros, que revelam esse potencial e principalmente dar continuidade nesse projeto e dar expressão, né? E desde já agradeço a atenção de todos. E é isso.